Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Vamos trabalhar aqui agora a prova da EBSER que aconteceu no último domingo, tá certo? Vamos lá, vamos seguir aqui a ordem numérica da prova. Questão de número 11. A questão fala assim: em uma sala existem 6 mulheres e 7 homens, correto? Assinale a alternativa que apresenta qual a probabilidade de uma pessoa escolhida ser uma mulher. Vamos lá. Quando você trabalha com a probabilidade, a primeira coisa que você precisa identificar é o que nós chamamos de espaço amostral, correto? Que nada mais é que o conjunto formado com todas as nossas possibilidades, com todas as nossas chances. No caso aqui, a gente tem um total de 6 mulheres mais 7 homens. Então, nós vamos ter um total de 13 elementos, tá certo? E aí, logo depois, você precisa identificar o que chamamos de evento, que nada mais é que um subconjunto desse espaço amostral, tá certo? Que normalmente é a pergunta do problema. Como ele quer saber qual a probabilidade de escolher uma pessoa e ela ser uma mulher, então a gente pega o total de mulheres. Então, o nosso evento, ele vai ter um total de 6 elementos. A probabilidade, então, vai ser, você sempre coloca o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral, ou seja, 6 dividido por 13. Só que pelas alternativas, a banca ela colocou em porcentagem. Então você pega essa fração aqui e automaticamente multiplica por 100. Fazendo as contas, 100 que multiplica 6 é 600, dividido por 13, né? Esse valor aqui aproximado vai ser igual a 46%. Pelas alternativas, ficamos aí com a letra B, tá certo? Fizemos então a primeira questão de número 11, vamos para a questão de número 12. A questão fala assim: aqui temos uma sequência de letras maiúsculas, que tanto faz ser maiúsculo ou não, certo? Isso aí é para dar um bug na sua cabeça. Aí a banca colocou Z, W, T, Q e 3 pontinhos ali, né? Que segue uma lógica. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então tem um espaço aqui e a banca pergunta qual vai ser a letra. Automaticamente você percebe que nós, no caso, precisamos do alfabeto. Eu vou colocar aqui só para a gente entender a lógica que está por trás do problema. Então, eu vou colocar assim, ó, por exemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E eu já te falo, o aluno que não sabe essa sequência do nosso alfabeto, e tem muita gente que confunde ali na parte final, não ia dar conta de fazer essa questão, tá certo? Porque olha só a lógica, ela começa do final para o início. A banca colocou ali, ó, Z, W, T e Q. Pensa comigo, o Z tá aqui, ó. Depois ela pega o W, tá aqui, ó, W. Depois ela pega o T, tá vendo? Beleza. Depois ela pega o Q. Então, assim, se o aluno colocasse alguma letra fora do seu devido lugar, ia dar problema, tá certo? Então, aqui, ó, do Z para o W, pulou 2 letras. Do W para o T, pulou 2 letras. Do T para o Q,
pulou 2 letras. Ou seja, esse é o padrão lógico. A gente vai pular aqui 2 letras e automaticamente nós vamos cair aqui na letra N, que vai ser a resposta final. Pelas alternativas, ficamos aqui com a letra D, tá certo? Eu fiz de cabeça, eu consegui colocar na minha cabeça as letras, não tem problema nenhum. Eu só acho que é um risco muito grande. Colocasse no papel para que você pudesse enxergar melhor a lógica, tá certo? Show de bola? Fizemos então a 12, vamos para a próxima questão. Olha só, assinale a alternativa que apresenta qual é o valor decimal que corresponde exatamente 1%. Então vamos lá, temos aqui 1%, automaticamente você precisa lembrar que por detrás de qualquer porcentagem existe uma fração onde o denominador é sempre igual a 100, ou seja, 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100, correto? E quando você divide 1 por 100, você acaba encontrando 0,01, né? O que vem depois do 1, a quantidade de zeros, não tem problema nenhum, tá certo? Então, quando eu tenho 1%, é o mesmo que 0,01. Pelas alternativas, vamos ficar aqui com a letra C, tá certo? Show de bola? Questãozinha muito simples, você só tinha que saber a parte super introdutória da porcentagem. Então, temos aí questão de número 13, prossigamos, vamos para a questão de número 14. A banca cobrou o seguinte: analise a tabela abaixo e dê valores verdadeiro ou falso na coluna P e Q, certo? Ou seja, você bateu os olhos e percebe que temos aqui a tabela da conjunção, que é a primeira tabela que você estuda, trabalha. Aí ele fala: assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então, é só fazer o seguinte: pela tabela verdade da conjunção, nós temos que V com V é verdadeiro, V com F é falso, F com V é falso, F com F é falso, tá certo? Ou seja, de cima para baixo, nós temos V, F, F, F. Pelas alternativas, vamos ficar aqui com a letra A, tá certo? Fechamos, então, a questão de número 14. Vamos para a questão de número 15, que vai falar assim: uma pizza foi cortada em 8 pedaços iguais. 2 pessoas, cuidado, duas pessoas comeram 1/4 da pizza, cada uma, certo? Assinale a alternativa que apresenta quanto que sobrou dessa pizza. Pensa comigo. Uma pessoa, vamos pensar numa pessoa, né? Ela comeu 1/4. 1/4. A pizza, ela tem um total de 8 pedaços. Se você trabalhar com equivalência, né? 1/4 aqui é o mesmo que 2 sobre 8. Basta você multiplicar aqui por 2, correto? Ou seja, uma pessoa que, na pizza de 8 pedaços, ela comeu 2 pedaços, né? Então, 1/4 é o mesmo que 2 sobre 8. Então, isso aqui, uma pessoa. Só que a banca fala que foram 2. Então, eu tenho o seguinte: 2/8 mais 2/8. Se você fizer essa conta, você vai achar 4/8, tá certo? Ou seja, de 8 pedaços, né? As duas pessoas comeram 4 pedaços. Comeram metade da pizza, concorda? De 8 comeram 4. Então, isso aqui, é o mesmo que 1 sobre 2, que é metade, tá certo? Logo, né, eles comeram 50%, faltam 50%, metade. Logo, pelas alternativas, vamos ficar com a letra A. Muita gente, a princípio, você pode ter certeza que passou despercebido que eram 2 pessoas. Fizeram os cálculos ali com uma pessoa. Cuidado com isso, tá certo? Fizemos, então, a questão 15.
Vamos para a questão de número 16. Olha só. Em uma sala de aula, 50 alunos gostam de matemática, 45 alunos gostam de português e 20 alunos gostam de ambas as matérias, das duas. A quantidade de alunos na sala é... Então, é o seguinte, questãozinha de conjunto, você vai fazer aí o seu diagrama, são dois conjuntos, né? Matemática e português. Vamos colocar aqui. E aí, ambos os conjuntos inseridos no conjunto universo. Tá aqui, ó. Aí, você que estudou, você sabe que essa parte da matéria, você sempre começa pela intersecção dos dois. Então, no caso aqui, o problema fala que 20 alunos gostam de matemática e de português. Então, eu venho aqui e coloco 20, correto? E agora eu preciso tomar um devido cuidado. Ó, 45 alunos gostam de português. Só que quando eu olho o conjunto formado pelos alunos que gostam de português, eu já tenho ali dentro 20 alunos. Então, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso fazer 45 menos 20, que é o total de alunos que já se encontra lá dentro. Quando eu faço essa diferença, eu acabo encontrando 25 alunos, correto? O mesmo eu faço com os 50 alunos que gostam de matemática. Quando eu olho o conjunto formado pela matemática, nós já temos ali dentro 20 pessoas e o total são 50. Então, você faz 50 menos o 20, né? Automaticamente, você vai achar aqui 30 alunos. O problema pergunta a quantidade de alunos da sala. Então, basta você somar todas as etapas do seu diagrama. Então, nós temos ali, ó, 30 mais o 20 mais o 25. Fazendo essa soma, você vai achar 75 alunos. Pelas alternativas, ficamos com a letra B. Tá certo? Show de bola? Fizemos a questão de número 16. Vamos para a questão de número 17. Uma questão aí de jogo de baralho. A questão fala assim, de um baralho comum contendo 52 cartas, 13 cartas, no caso de cada naipe, ouro, copas, paus e espadas. Assinale a alternativa que apresenta, né, quantas combinações, né, o problema já disse até o que é para você fazer, ó. Quantas combinações possíveis de duas cartas pretas, né, podem ser formadas. Lembrando que quando você tem uma combinação, a ordem não interfere no problema. Então, já está muito claro, o problema já disse. Faça isso, né? Calcule a combinação. A única coisa que você tinha que perceber é o seguinte. Eu tenho ali 52 cartas, são 13 de cada naipe, então eu vou somar aqui, ó. E a banca até disse espadas ou paus aqui, ó, tá vendo? Ou seja, são 26 cartas, né, no caso, pretas. E aí eu tenho 26 cartas, né, vermelhas. De um total de 52 cartas. Como ele quer que você forme duplas de cartas pretas, então, qual é a conta que você vai fazer? Né? Você tem que fazer o seguinte, eu tenho uma combinação de 26 cartas, ou seja, de 26 elementos tomados de 2 a 2. Né? Quantas duplas você consegue formar com as 26 cartas pretas? Lembrando, a fórmula da combinação, você tem que, ó, uma combinação de n elementos tomados P a P. Isso aqui é n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial, tá certo? Você vai substituir, e aí você vai ter o seguinte, isso aqui vai ser 26 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 26 menos 2 fatorial. E aí você vai fazer conta, ó. 26 fatorial sobre, já vou só deixar montado por enquanto, 2 fatorial,
que multiplica 24 fatorial. E aí agora você vai fazer o seguinte, eu vou pegar o 26 e eu vou desenvolvê-lo até chegarmos no 24. Então você tem 26 vezes o 25 vezes o 24. Eu vou parar no 24 para poder cortar com o 24 embaixo. E o 2 que sobra, 2 fatorial é 2 vezes 1 vezes o 24 fatorial. E aí você corta 24 com 24, você vai ter o seguinte, 26, aqui eu posso cortar o 2 com 26, fica 13. Então, na verdade, vai sobrar ali, ó, 13 vezes 25. Quando eu faço essa conta, nós vamos achar 325 combinações. E aí, ficamos com a letra D, tá certo? Questãozinha muito bacana também, direto ao ponto, sem peguinha, sem nada, tá certo? Fizemos a questão de número 17, vamos para a questão de número 18, que vai falar assim, utilizando da lógica matemática, resolva o seguinte problema. É uma questão de problemas com equações, você vai montar a parte de equações. Ó, se a soma das idades do pai e do filho é de 40 anos, então, peraí, eu vou pôr assim, ó, o pai mais o filho é igual a 40 anos. É isso aqui que o problema disse. Depois, e a diferença, né? A diferença nada mais é que a subtração. A diferença entre as idades é 20. Ou seja, pai menos o filho é igual a 20 anos. Essa é a diferença. Assinale a alternativa que apresenta qual é a idade de cada um. E com isso, já montamos aqui um simples sisteminha. Você vai somar o primeiro membro com o primeiro membro, o segundo membro com o segundo membro. Então, aqui, ó, mais F com menos F zerou, P mais P é 2P, que é igual 40 mais 20, que é 60. Então, aqui, ó, a idade do pai é 60 sobre 2, a idade do pai é 30 anos. Já achou a idade do pai. Eu vou vir na primeira equação aqui, ó, onde tem o pai eu coloco 30, mais a idade do filho, que é igual a 40 anos. Pego esse 30 aqui e jogo para o outro lado. Então, a gente vai ter que o filho vai ter 40 menos 30 anos. Logo, o filho tem 10 anos, tá certo? Então, o pai tem 30 anos, o filho tem 10 anos. Sendo assim, o que acontece? Pelas alternativas, ficamos aqui com a letra E, tá certo? Show de bola? Vamos prosseguindo, né? Questão de número 19 aí. Em um jogo de cartas, temos somente, olha só, 3 cartas de copas, 4 cartas de ouros, 6 cartas de espadas e 7 cartas de paus. Assinale a alternativa que apresenta qual a probabilidade de retirar uma carta de ouros. Questão semelhante à primeira questão. E isso é um padrão da banca. Quem estudou a banca sabe. Ela sempre cobra assim. É muito legal a banca. Então, olha só. Vamos identificar aqui o espaço amostral, que é o total de nossas chances aqui. Nós vamos ter aqui, ó. Você tem 3 cartas de copas, mais 4 cartas de ouros, mais 6 cartas de espadas, mais 7 cartas de paus. Você vai somar isso aqui tudo. Quanto que deu essa soma? Deu 20, né? O espaço amostral, então, tem 20 elementos. Aí o nosso evento, ele é um subconjunto do espaço amostral. Ele quer que a gente retire uma carta e ela seja de ouros. Quantas cartas de ouros nós temos? São 4 cartas de ouros, ou seja, o nosso evento vai ter um total de 4 elementos. A probabilidade, então, de retirar uma carta e ela ser de ouros, nada mais é que 4 sobre 20, certo? E essa fração aqui, eu posso automaticamente simplificá-la por 4. 4 por 4 aqui é 1, sobre 20 por 4 é 5.
Então, a resposta final, 1/5, tá certo? E aí ficamos com a letra B. Belezinha? Chegamos então aí na nossa última questão, que foi uma prova com 10 questões. A questão fala assim, ó: numa empresa de línguas com 30 funcionários, 20 falam inglês e 15 falam espanhol. Assinale a alternativa que apresenta quantos funcionários que falam as duas línguas. Outra questão na mesma prova de problemas de conjuntos, só que com 2 conjuntos. Então, vou fazer aqui, ó, o nosso diagrama normal, certo? Como a gente fez na outra questão. Aqui eu tenho o conjunto formado pela galera que fala inglês, o conjunto formado pelo pessoal que fala espanhol, e vamos começar aqui o jogo. Vamos lá. Primeiro, nós temos um total de 30 funcionários. Vamos colocar esse total aqui. Como eu disse, você precisa começar pela intersecção, tá certo? Então, é justamente a pergunta do problema. Ou seja, como a gente não conhece, você vem aqui e coloca X. E agora a gente faz a subtração. Por exemplo, 15 pessoas falam espanhol. Quando você olha o conjunto formado pelas pessoas que falam espanhol, nós já temos X pessoas. Então, você vem aqui e coloca 15 menos X. A mesma coisa a gente fala com o outro grupo. 20 pessoas falam inglês. Quando eu olho o conjunto formado pelas pessoas que falam inglês, né, lá dentro nós já temos X pessoas. Então, você faz 20 menos X. Fechou. Como que eu vou achar esse X agora? É só a gente somar. Você vai somar cada etapa do nosso diagrama e vai igualar a 30. Então, você tem aqui, ó, 20 menos X mais o X mais o 15 menos o X. Tudo isso é igual a 30, tá certo? E aqui agora, ó, menos X com mais X zerou. 20 mais 15 sabemos que é 35, menos X, que é igual a 30. Aqui no caso você faz, ó, 35, eu vou pegar o 30, vou jogar para cá, e eu vou pegar o menos X e vou jogar para lá. Então, vai ficar 35 menos 30, que é igual a mais X. 5 é igual a X. Ou seja, X igual a 5, que é justamente a pergunta do problema. Quantos funcionários que falam as duas línguas, que é a intersecção? Ficamos aqui com a letra E. Tá certo? Show de bola? Né? Prova muito legal, muito top de linha aí da banca, certo? Gostei bastante. A banca tá de parabéns, de verdade. Né? Eu estou falando pela prova da matemática e da lógica, porque ela seguiu o seu padrão. O aluno que se preparou, né, como ela é uma banca já consolidada e tem muitas provas, muitas questões na área, o aluno que se preparou pelas provas antigas, olha, sucesso, foi fenomenal, tá de parabéns. Tem muita banca que foge do seu padrão, que tenta inventar, e aí não dá certo, sempre tem problemas, tá certo? Mas é isso, resolvemos aqui a prova da EBSER. Show de bola e... me segue aí, claro, me segue, se inscreva no canal. Qualquer coisa, se você quiser conhecer os meus treinamentos, me mande uma mensagem que eu falo diretamente com você. Até a próxima!